Então, muita gente aqui no UOL pode ser que não tenha visto esse rostinho, né, aqui, que não é só mais um rostinho bonito na TV. Esse rostinho aqui eu ganhei faz uns 5 anos lá no Desimpedidos, o canal que eu trabalho no YouTube. A gente está chegando a 7 milhões de inscritos agora. Então, muita gente que acessa o portal aqui no UOL, que vê notícias da internet, às vezes não chega até o YouTube para ver esse conteúdo. Então, a historinha é mais ou menos a seguinte. Eu trabalhava lá no começo, eu entrei como o cara que ia cuidar do conteúdo do canal e não para ser o apresentador, né? E eu fui a convite do Felipe Andreoli, que eu trabalhei com ele na Band, trabalhei com ele no CQC também. E ele me chamou para integrar o Desimpedidos quando ele virou sócio, com essa função de cuidar do conteúdo. Mas a gente tinha outro apresentador lá, o Elcio, que saiu do canal. E o Mil Grau, que era o outro menino que fazia o vídeo, ele tinha um programa que chama Desinformados, chamava Desinformados, que agora ele morreu, que fazia com o Elcio, né? Eles faziam em dupla. E precisou de alguém para gravar naquela semana o programa, porque o Elcio tinha saído para gravar com o Mil Grau, e aí ele falou, por que você não faz? Eu falei, não, nunca apareci na câmera, não quero, não tenho esse trejeito para gravar. Não quero mostrar o rosto, nada disso. Ele falou, bom, tem essa máscara aqui, né? A gente tinha uma produção lá com coisinhas e tal, essa máscara tava lá, o gorrinho, tal. E aí eu peguei o óculos escuro, porque sem óculos isso aqui chega a dar um medo, né? Esse furo no olho, então eu pus isso aqui para ficar um pouco mais simpático. Não melhorou muito, mas aí eu fiz o primeiro programa, eu fiquei quietinho lá, né? Só para dar um apoio para ele e tal. No segundo eu já falei mais alguma coisa. No terceiro, de repente, quando eu percebi, eu estava me divertindo muito fazendo e os moleques gostaram também do personagem. Então, continuei fazendo, de repente até criar o meu talk show, comecei a fazer entrevista, que é uma coisa que eu gosto, porque eu sou jornalista, mas no comecinho foi assim, por mero acidente. Eu usei a mesma máscara durante uns 2, 3 anos. Aí um dia eu estava lá em casa, andando, a máscara estava no chão, eu pisei nela e quebrou. Então ela quebrou aqui o maxilar dela. Aí eu guardei ela para um dia ir para o Museu da Internet, né? Tá lá em casa até hoje, como recordação. Mas daí depois eu tive que ir lá na 25 comprar mais, né? Se você quiser uma máscara bonita dessa, pra você ficar bonito como eu, vai lá na 25 de março, você paga uns 10 contos, você leva. Imagina uma coisa, todo mundo tem os seus dias ruins, né? Você brigou com a namorada, você acordou de mau humor, você está triste por causa de alguma coisa, simplesmente não está num dia bom. E aí tem dia que você tem que pôr a máscara e fazer a palhaçada e tal. Então é uma coisa que você tem que desenvolver. Não estou falando que eu sofro, né, gente? Não, coitado, como ele sofre. Não, estou falando que é uma coisa que tem dia que você não está muito afim, né? Esses dias são os piores. E o desconforto do calor, né? O desconforto, porque eu suo bastante já, normalmente, e com isso aqui, então, mesmo nesse estúdio aqui, delícia, eu já estou suado. Então, essa hora do desconforto, assim, dá um bode da máscara, dá vontade de tirar. Mas, melhor com, né? Pessoal, a molecada, sempre é melhor com, tá? Se você for ver os vídeos antigos do Desimpedidos, eu fazia uma vozinha ridícula, porque eu forçava um sotaquinho espanhol, uma vozinha um pouco até mais fina do que essa aqui que eu faço e tal. E é um misto de, vou fazer uma voz diferente da minha, já que é o personagem, com a máscara abafa. Então, eu tenho que naturalmente falar mais alto para sair, né? Falar de um jeito mais impostado, mais alto. E aí saiu esse aqui. Daí eu desencanei de fazer a voz que eu fazia antes e o sotaque também. Eu falei, cara, era chato, era uma preocupação que eu tinha. Então já mudou bastante, já está quase perto da minha voz normal, mas ainda é diferente. Eu nunca tive nenhum retorno de boliviano, por incrível que pareça, porque na verdade não tem nada de boliviano, né? É uma brincadeira e não tenho contato nenhum, nunca tive esse retorno de boliviano. Eu falo, pô, a gente gosta de você, não gosta. Eu vou lá na feira da Cantuta, lá no Paris, vou lá trocar uma ideia com os caras para ver se eles curtem ou não, fazer foto com meus primos. Eu acho que no começo era mais difícil do pessoal respeitar, porque a partir do momento que você vê uma pessoa de máscara, fantasiada, você logo remete a uma coisa mais pânico. Ele tá aqui para me zoar, ele tá aqui para fazer alguma pergunta para me deixar constrangido. Mas a partir do momento que a pessoa se permite assistir, ver se o conteúdo não é bacana, e aí ver que a intenção nossa nunca é constranger a pessoa, não vou fazer nenhuma pergunta que ele não queira responder, ou que o cara fique em saia justa, é muito mais uma coisa de fazer o jogador se divertir, se sentir à vontade para ser ele mesmo, né? Diferente da TV que ele fica preocupado com cada vírgula que ele vai falar, que vai virar uma polêmica ou não. Então ele já vai desarmado e a gente consegue
fazer o cara mostrar o lado humano dele, como que ele é na vida real, sem ser aquela pose de jogador. No começo eu sentia que demorava um pouquinho até o cara relaxar. Eu procuro sempre trocar uma ideia com o cara antes, né? Então, assim, ontem lá no CT do Santos, o Sanches já tava lá, fui falar, pô, Sanches, sou o cara, eu uso uma máscara. O cara não conhecia nada, né? É um gringo, ele não sabe nada. Eu uso uma máscara, não sei o que, uma fantasia, mas não tem nenhuma brincadeira com a gente vai falar da sua carreira, é futebol, fica tranquilo. Aí eu continuei conversando com ele, falei do Uruguai, falei dos lugares do Uruguai que eu conheço, as praias, pro cara aí, vendo que, né, a pessoa, pra saber que apesar de eu colocar a máscara depois, o cara que tá lá, tá ali, aquele cara ali, entendeu? E aí você já vai dar uma maciada no cara no sentido dele não ficar preocupado, não ficar com o pé atrás, já fica tranquilo que vai ser legal, a gente vai se divertir, você vai dar risada, tal, legal e tal. Hoje em dia, como o programa já está um pouco mais conhecido, já são mais, sei lá, 130 entrevistas, a boleiragem já conhece. Então, quando o cara vai dar entrevista, ele já sabe qual que é a pegada. Então, o cara chega totalmente já, vamos zoar. O cara já, esse pré eu já não preciso fazer. O cara fala, pô, vamos aí, Bolívia, vamos fazer uma resenha aqui, vamos dar risada, entendeu? Então, no começo foi pior, hoje em dia é mais fácil. Existe o problema que, às vezes, a entrevista do Marcos foi polêmica porque o Marcos resolveu dar a opinião dele sobre o Mundial do Palmeiras, né? E como ídolo maior, se não for o maior, é um dos maiores, o cara tem um busto no Palmeiras. E ele ter falado que o Palmeiras foi buscar isso depois que o Corinthians ganhou, tem que ir lá e ganhar para calar a boca e tal. Isso pega num ponto fraco da torcida do Palmeiras em relação à história do Mundial, né? E claro, isso que isso ia repercutir. Quando ele falou isso, eu já sabia, eu falei, vixe, olha o que o Marcos falou, né? Uma vez o Thiago Neves também falou de um jeito despretensioso. Tinha uma pergunta que eu selecionei entre várias lá. E se você fosse jogar em São Paulo um dia, que clube você gostaria de jogar? Ele falou, gostaria de jogar no Corinthians, a torcida, não sei o quê, não sei o quê. Isso deu também. Só porque ele falou que gostaria de jogar no Corinthians. Se fosse para São Paulo. Ele não tá falando que queria sair do Cruzeiro. Mas esse tipo de declaração sempre dá algum rebu, né? O Dedé falou também, tem um quadro que chama Já ou Jamais, que encerra a entrevista, né? Então eu falo uma frase, o cara tem que responder só com já ou jamais. Daí tem uma lá, tem saudade do Vasco? Ele falou, jamais. Só que durante a entrevista, ele falou a gratidão que ele tem pelo Vasco, ele falou tudo, que, pô, saiu por problemas financeiros e porque ele tem um carinho pela torcida, isso aqui. Só que ele ter falado jamais, isso fora do contexto, parece que ele tá cagando pro Vasco. Na verdade, não é isso, né? Ele quis dizer que tá bem no Cruzeiro, não sente saudade porque ele tá bem hoje, é um outro momento e tal. Só que isso também repercutiu bastante. Ou seja, é legal repercutir, né? Porque a gente vê que o programa está sendo visto, a gente vê que vira pauta para os principais programas esportivos do Brasil. Mas eu fico meio preocupado dos caras depois ficarem meio cabreiro de dar entrevista solto, né? De longe, a entrevista mais difícil que eu fiz foi com o Ronaldinho Gaúcho. É uma não entrevista, né? Foi difícil. Eu já sabia que ia ser assim, porque eu nunca vi ele se soltar numa entrevista, tal, como ele deve se soltar com os amigos dele, na balada ou dentro de campo, né? Mas estava difícil, cara. Eu fiz todo o malabarismo possível, assim. Eu tentei tirar alguma coisa. Um sorrisinho ou outro saiu, tal, mas ele estava bem encolhido aqui, armado, respostas rápidas e padronizadas, assim. Então foi uma entrevista que não rolou um match. Cantei a música dele no começo. Um chefe meu falou assim, faz o seguinte, cara. Ele é meio tímido, o Ronaldinho, né? Ele é meio travadinho e tal. Canta, ele gosta de música, né? Ele tá fazendo clipe, canta uma música dele assim no violão, leva o violão, você já dá uma quebrada no gelo. E eu falei, boa. Aí cheguei lá, eu peguei o violão, daí comecei, professor da malandragem. Eu até pus no programa outro dia isso aí, que não tinha ido pro ar, porque eu falei, tira que tá tão deprê isso que é melhor tirar. Não foi pro ar, mas depois um programa novo que a gente tem agora, que mostra os bastidores, eu mostrei. E o cara tava aqui assim, ó, e o professor da malandragem, ele aqui, olhando tipo... Aí eu fiquei até sem graça, falei, beleza, é isso. Deixei o violão pra lá. A partir daí já não dava mais, né? Que eu já vi que não ia sair nada. Quem que você ainda não entrevistou e seria o seu sonho de consumo? Eu sempre falo Adriano Imperador, né? Porque, primeiro que eu sou fã do cara. Segundo porque o cara tá aí nas redes sociais, sendo ele, autêntico, e fazendo o que ele gosta, apesar de todas as críticas que ele recebe. E eu acho que ele é um cara muito magoado com o jeito que o pessoal trata ele, que a imprensa trata ele.
Ele acha que é um cara muito cabreiro e pé atrás de achar que as coisas que não são legais da carreira dele ou dos momentos tristes da vida dele serem explorados pela imprensa, né? Então ele é um cara que é difícil de topar exatamente por isso. E o dia, se esse dia chegar que eu conseguir entrevistar o Adriano, eu já deixei bem claro, inclusive pro pessoal que está perto dele, para tentar convencer o cara, que eu não quero tocar em nenhum ponto polêmico no sentido de problema com álcool, carreira interrompida, da favela, né? da favela, ou que a morte do pai dele, que é um trauma. Cara, qual que seria a graça de eu falar de tudo que todo mundo já falou e pro cara ficar mal do meu lado? Zero, né? O que eu queria é aquele Adriano que tá sorridente na foto, felizão lá na comunidade dele, dando risada, falando das coisas, brincando, tocando o pandeiro dele, tocando o tantã dele, que ele às vezes posta, ele com a Aloysio, felizão. Então eu só queria falar com ele de futebol, eu queria falar da carreira do Adriano. Ninguém fala da carreira do Adriano, todo mundo fala da vida que ele não teve, a carreira que interrompeu, que ele bebe, todo mundo só quer falar disso, né? E a gente esquece da história que ele tem no Flamengo, na seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América, gol na Argentina, um monte de gol, ainda jogou bem pelo São Paulo, jogou até no Corinthians, fez um gol importante pro Corinthians, ou seja, tem muita coisa para falar para o Adriano ficar feliz, para ele lembrar e ficar feliz de conversar. Então essa é a minha intenção com ele. Se um dia eu conseguir, Didico, dá essa moral para nós. A gente tem a impressão que o latino-americano é muito mais solto, é muito mais zoeiro, é muito da resenha e tal, e que o europeu é todo durão. Eu fui entrevistar o Carlos Sanches, uruguaio, que joga no Santos. O cara é uma pedra, velho. O cara é sério, né? Quando eu fui entrevistar o Thomas Miller, foi legal porque a gente chegou, era uma casa, como se fosse, sei lá, uma agência, assim. Tinha uma sala, aí tinha as comidinhas lá, tal, aguinha, tudo uma coisa bem hipster, assim, né? Agência de publicidade e tal. Aí a gente montei a mesinha do Bolívia lá, aí tinha mais 2 ou 3 veículos de imprensa internacionais para entrevistar o Miller, né? Porque era uma diária dele, eles aproveitam e já põem um monte de gente junto. E quando eu comecei a montar a mesa com aquelas coisinhas de Bolívia, você viu os gringos que ia fazer entrevista, eu ficava olhando e falava, que porra é essa, né, mano? Que é isso, né? Os caras tudo engomadinho, fazendo com microfone, camisa até aqui, tava todo bonitinho, penteadinho. E a gente com uma mesinha lá, raiz, toda enferrujada, com toalhinha boliviana. Os caras olhavam e falavam que porra. Aí quando o cara chegou, você não sabe o astral do cara, velho. O cara é muito legal. Ele já chegou assim, não sei o que, não sei o que. E aí, tudo bem, beleza? Brasil, não sei o que. Não sei se é porque ele fica feliz, né? Que lembra do Brasil, ele fica feliz. Mas ele é muito simpático. Um dos caras mais simpáticos que eu já entrevistei, se não for o mais, né? Então não precisei quebrar o gelo dele, ele já chegou quebrado. O cara já chegou totalmente solto e felizão, parecia o Vampeta chegando, entendeu? Feliz, sorridente, abraçava. Aí quando eu pus a máscara ele ficou brincando, aí eu dei o livro pra ele, tirou foto, abraçou. Ou seja, o cara é muito astral, tem muita entrevista legal. O Thomas Miller foi muito legal, o Marcão foi muito legal. Esses caras, Thiago Neves, o Sobis, o Douglas... tem uns caras, André Balada, tem uns caras assim que você não espera e que dão uma bela entrevista. Mas para mim, realização pessoal, tanto quanto a entrevista, como pelo prazer, foi o Romário. Eu sempre falo isso porque foi uma emoção diferente, até mais do que o Pelé, né? O Pelé também é uma coisa muito legal, porque eu fui entrevistar ele no apartamento dele aqui em São Paulo, e antes dele aparecer, a gente montou, a gente ficou esperando um tempinho, e fica sempre aquela expectativa, ansiedade de cumprimentar o cara, de ver como ele é e tal, né? E quando o cara chegou, realmente ele tem uma aura diferente, ele tem uma energia diferente, é um cara que, pô, chega, brinca com todo mundo e tal. Foi uma experiência muito legal ter entrevistado o Pelé na casa dele, conhecido ele e tal. Mas o Romário tem uma ligação afetiva maior porque eu vi jogar, porque eu acompanhei a carreira inteira, porque eu torci muito por ele na seleção, porque ele, pô, até quando ele jogava por outros times, que não o meu, né, que ele nunca jogou, e eu sempre fui fã do Baixinho, pô. Eu cheguei lá no prédio dele também a mesma coisa, ele não chegava a ficar assim, pô, Baixinho, desce aí, caralho, desce logo, que eu quero te dar um abraço, né. Aí ele chegou e falou, pô, Baixinho, eu falei, pô, sou seu fã, aí eu virei um fozoca, fiquei paparicando o cara um pouquinho assim, né, segurando minha onda, mas dava pra ver
não pela minha cara, mas pelo meu jeito, que eu estava muito feliz entrevistando o Romário, e aí o lado do torcedor falou mais alto. Essa história de eu não ser amigo do jogador não é nenhuma coisa que eu tenho assim, eu não quero ser amigo do jogador. É porque naturalmente não temos os mesmos gostos, né? O Fred gosta de ir no pagode, de ir no Vila Mix, das coisas que os boleiros gostam, né? Inclusive de música, de balada, de roupa, de mulher, de tudo. O meu rolê já é totalmente outro, então é por isso que a gente não fica amigo. Isso não quer dizer que eu não tenha feito amizades no futebol, com personalidades do futebol, que a gente conversa de vez em quando. Tá? O Alex, por exemplo, é um deles, o ex-jogador meia. Então, assim, só por essa questão, né? Mas realmente eu não convivo com eles, eu não divido balada, tal, isso aqui, mas só por causa disso, só por ter gostos diferentes. Antigamente, quando eu andava com os meninos lá, por exemplo, o Fred já estava famosão, né? Aí, qualquer lugar que a gente ia almoçar, ou numa viagem e tal, qualquer lugar que a gente ia, sempre tinha alguém que falava, Fredão, Desimpedidos e tal. E aí eu já ficava meio assim, né? Meio de canto e tal, meio olhar pro outro lado e tal. E aí o cara chega e fala, Fredão, e aí, legal, beleza, sou seu fã e tal, e cadê o Bolívia? Ele fala, não, o Bolívia não dá esses rolês, ele fica no quarto, e eu só aqui do lado ouvindo, né? O cara, pô, cuzão, Bolívia, né? Por que ele não vem aqui e tal? Fala, ô, Simão, faz favor pra mim, tira uma foto minha com o Fred aqui. Deu, tá, beleza. O cara nem imagina, né? Hoje em dia já é mais difícil, porque o cara já olha as tatu, já relaciona, olha direito o biotipo, né? Físico de jogador, né? De atleta. O cara já olha e fala assim, já ganha, né? E tem os moleques que ficam olhando e não falam nada, só ficam olhando e rindo assim, né? E tem outros que já, uma vez no shopping, assim, o cara ganhou, uma vez o cara ganhou quem eu era sem a máscara. Uma vez na minha vida. Eu tava no shopping, a gente ia gravar alguma coisa, dentro da livraria, eu tava andando ali, o cara falou, você que é Bolívia? Eu falei, caralho, eu tava normal assim. Eu falei, puta, fudeu. Daí pra frente, acho que agora já abriu a porta do inferno. A parte do... Você não sente falta de curtir o retorno das pessoas em relação ao trabalho? Eu não sinto falta disso porque eu tenho esse reconhecimento em relação ao trabalho. Então, eu tenho um Instagram com muita gente, eu tenho o Twitter que eu tô lá todo dia interagindo com o pessoal, que eu adoro mesmo, o Twitter é minha rede social preferida, eu tô o tempo todo respondendo, falando com eles, ali brincando, propondo brincadeira e tal. Então essa parte eu curto bastante. Quando eu vou gravar, eu gravava desafio do meu programa BTS na Rua, em várias partes do Brasil, a molecada ia bastante gente, a multidão mesmo. Então essa hora eu ficava lá, depois 3 horas tirando foto com os moleques, assinando camisa e tal. Então essa parte de curtir o retorno do meu trabalho eu curto, né? Agora, a minha vida pessoal, eu não gosto muito de expor, né? Não sei que os moleques vão atrás, a coisa da família. Hoje em dia é normal pro pessoal mostrar a casa, mostrar a família, mostrar a intimidade, se expor. E eu não curto mais. Desse lance eu sou um pouco mais reservado. Então eu gosto de separar as coisas, entendeu? Então eu sou um cara meio tímido nesse ponto. Não sei como eu faria hoje em dia, depois de gravar tanto de máscara, como seria eu gravar sem a máscara. Não tenho uma ideia como seria. Mas foi por isso, um misto de timidez com também não quero me expor, mostrar meu rosto num vídeo que vai pro Brasil inteiro, enfim. E foi uma coisa na hora ali que eu pensei, eu falei, não quero, aí eu pus a máscara. Depois disso, a máscara ficou, né? Não faz sentido agora no Desimpedidos, de repente eu tirar a máscara, acho que ia mudar tudo, ia cortar a brisa. Muita gente pede, mas a maioria dos moleques sabe que se vê a cara, vai ficar um pouco decepcionado, porque as pessoas imaginam que seja uma coisa, sei lá, um desenho animado, né? A pessoa nunca imagina que é uma pessoa normal. Aí quando ela vê, ela fala, o moleque vem e fala, fica com uma cara de tristeza, velho. É igual quando o moleque, sei lá, eu brinco com isso, vai na Disney, vê o Mickey, menininho, aí de repente ele vai no banheiro e tá o Mickey mijando sem a cabeça. Porque o lance da máscara é natural do ser humano ter curiosidade, né? O Mr. M, quem que é esse viado aí por trás dessa máscara? Como que deve ser a cara desse maluco? Eu acho que é uma coisa natural do ser humano ter essa curiosidade. E a partir do momento que o cara põe uma máscara, ele está incitando, ele está cutucando essa curiosidade nas pessoas, mas não foi nada pensado. Tanto é que tem vídeo aí que vazou, que o pessoal viu, que eu também não ligo, não tem problema. É diferente de você estar com a cara no vídeo todo dia, entendeu? Mas se a pessoa digitar lá, vai ter um monte de vídeo lá, só que são teorias.
Se é ou não é a pessoa, eu não posso falar, né? Fica A gente não sabe, mistério, igual fica no ar aí. O Desimpedidos apareceu no momento em que a gente estava muito carente de entretenimento do futebol, né? A gente tem os canais de TV que dão opinião, que dão informação, que fazem o dia a dia do futebol para a gente se abastecer de notícias, de análises, de tal. Só que a gente não tinha opções de entretenimento, né, com o futebol, de coisas para a gente se divertir em relação ao futebol. E a internet dá uma liberdade de linguagem, de você testar. Você tem, além de poder falar palavrão, falar como torcedor mesmo, porque é diferente da TV. A TV você vai lá, cria o programa, cria o formato, você vende o comercial no intervalo para poder viabilizar isso e põe o programa no ar com uma temporada X. Se der certo, continua, se não cai. Você tem o retorno limitado aos pontos na audiência. A gente já tem um retorno muito mais detalhado, que são os comentários, os likes, dislikes, o que a molecada comenta no vídeo, isso tá legal, isso não tá. Então, é o lance da gente jogar isso como teste, ver o que dá certo, o que não dá, ouvir o nosso público e daí ir afinando e sempre tentando acertar. Eu acho que assim, se você é um repórter ou um especialista que está analisando, você não tem como se colocar no mesmo plano do torcedor. Você tem um outro papel nessa história do futebol. Você está passando uma informação, você está dando uma opinião. Então, naturalmente, você já não está na mesma posição de quem está assistindo, né? Eu não vejo na televisão programas que pretendem fazer entretenimento com o futebol, né? É muito mais esse lance de notícias, né? Então a mídia esportiva é um pouco viciada nos mesmos formatos e moldes, tal. O moleque novo, ele se inspira no repórter antigo e aí ele acaba ficando muito parecido, o jeito de falar, a entonação e tal. Mas eu acho que se houvesse espaço para programas que usam essas notícias como matéria-prima, usa o mundo do futebol como matéria-prima para criar seu próprio conteúdo que seja mais divertido, aí eu acho que é só se colocar no mesmo plano do público. Se você falar de igual para igual com ele, fala, você que é repórter, você tem seu time, você é torcedor também, você sofre, você fica alegre e tal. Então vamos falar como torcedor aqui. Aqui ninguém é repórter, ninguém entende mais do que ninguém, a gente é um simples torcedor que gosta de brincar, falar zoeira de futebol, zoar o rival, ser zoado. Então eu acho que o dia que a TV conseguir falar de igual para igual com o torcedor, pode ser que consiga também o mesmo sucesso. Eu sempre gostei muito de jogar bola, eu cheguei a treinar no Nacional quando eu era moleque, nunca fui nenhum craque de bola, mas sabia jogar direitinho. Joguei futebol de salão também muito tempo. E essa coisa do brasileiro de gostar de futebol, igual a maioria, né? Nada mais e nada menos. E aí, quando eu fiz o curso de jornalismo na Casper Libero e eu comecei a trabalhar na Gazeta Esportiva, o jornal, finado jornal, que hoje em dia é só portal, né? Eu comecei a trabalhar na Gazeta e como o futebol era um assunto que eu sempre gostei e dominei, eu acabei trabalhando muito com esportes. Depois eu trabalhei em revista de skate, revista de surf, revista de bike, trabalhei numa revista infantil. Eu fui ser redator de publicidade, trabalhei em 2 grandes agências, enfim, trabalhei na TV com o CQC, então tem bastante coisa aí. Trabalhei até aqui no UOL, uma passagem rápida, relâmpago. No CQC eu era produtor de conteúdo, além de fazer a parte de produção, né, de ir atrás das coisas e não sei o quê, era principalmente também fazer um roteiro de perguntas para os apresentadores já levarem alguma coisa pronta com as pessoas que estariam lá. Então, nessa parte, desenvolveu a criatividade de fazer perguntas, de ter uma coisa mais rápida. Na hora que o cara fala alguma coisa, eu já tenho uma sacada de responder alguma coisa engraçada, né? Essa parte do humor, né? Desenvolveu bastante. E de conhecer como que é legal chegar numa pessoa. Se você chegar com jeito, ela vai te respeitar e vai conversar com você. Se você chegar dando porrada, ela vai fechar a porta. Eu tenho aquela coisa de jornalista, de gostar de escrever, que agora que eu estou fazendo vídeo eu não faço mais, mas eu sempre gostei de escrever. Eu fui jornalista de redação de vários lugares, escrevia na agência de publicidade, era redator também, já fui até revisor de texto, né? Você vê como eu gosto de escrever, coisa com texto e tal. Então, para mim, é muito legal ter essa oportunidade de voltar a escrever um pouquinho, mesmo que seja um blog, coisa mais curta e tal. É uma mídia diferente,
um público um pouco diferente lá do Desimpedidos, então acho que pode ser bem legal. Então, a gente já tem blogueiros aqui no UOL que são os maiores especialistas em futebol do Brasil. A gente tem o PVC, tem o Juca Kfouri, tem o Mauro Betti, tem o blog do Menon. Ou seja, a gente já tem um time aqui de analistas de futebol completo. Eu pretendo falar mais como torcedor, mais do jeito que a gente encara o futebol ali, né? Eu não tenho a pretensão de ser um comentarista de futebol como essas feras aí. Eu quero só mostrar a nossa visão, que é um pouco mais divertida, um pouco mais de torcedor mesmo, mas não também avacalhado, que nem a gente costuma fazer na internet ali no nosso programa, porque senão também, né? Pô, vamos pegar mais leve aí. Mas eu quero emitir minhas opiniões sobre futebol e mostrar um pouco das coisas que a gente tem lá no Desimpedidos, talvez. Algumas conversas de Twitter que foram maravilhosas, trazer para lá também para mostrar para quem estiver acessando o portal. Então, assim, ainda estou com umas ideias, eu acho que o blog vai tomando forma a partir do momento que a gente começa a ver o jogador, na hora que começa a entrar em campo, né? Então vamos deixar começar, porque eu acho que aí vai pegando uma carinha no decorrer do caminho. Qual?